sagrada, que diz que é sagrada, veja bem o que ela faz diante do fogo. Deus, para mim, Deus não existe. Olha aí, ó. Um homem de 46 anos de idade que viralizou nas últimas 24 horas um vídeo em que o mesmo apareceu queimando uma Bíblia Sagrada. Esse vídeo repercutiu em todas as redes sociais da região. Hoje, pela manhã, ele foi localizado sem vida no interior de sua residência, exatamente aqui neste local. Meus irmãos, o que esse homem fez ao atear fogo na Sagrada Escritura vai muito além de uma simples afronta. É um desafio escancarado ao trono do Deus Altíssimo. Ele não apenas desrespeitou a palavra de Deus, mas escarneceu do próprio autor da vida, como se isso fosse algo sem consequências. No entanto, o que ele, quem o filmava, rindo por trás da câmera, não imaginaram é que o céu não se cala diante da blasfêmia. Está escrito, e não é simbólico, de Deus não se zomba. Tudo o que o homem semear, isso também colherá. Gálatas 6:7. E não há exceção para essa verdade. Não importa a denominação, o título religioso ou o rótulo de fé. Quem planta desprezo, colhe juízo. Isso serve para todos. Para o crente, o incrédulo, o zombador, o religioso tradicional, até para aquele evangélico que só enxerga a graça, mas esquece que nosso Deus também é fogo consumidor. O ato desse homem e as consequências que vieram depois são o que você verá nas imagens a seguir. E não foi coincidência. Foi uma resposta divina. Porque a Bíblia não é um folheto qualquer, ela é a revelação viva de Deus. Quem tenta destruí-la, fere a si mesmo. Assista com atenção. Reflita. Se zombar a palavra já traz esse tipo de consequência, imagine viver em oposição a ela todos os dias. Sagrada, que diz que é sagrada, veja bem o que ela faz diante do fogo. Ó. Ela queima diante do fogo. Deus, para mim, Deus não existe. Isso aqui é só um jeito de escravizar pessoas, de manipular. Olha aí, ó. Para você que ainda não acordou ainda, tá na hora de acordar. Ó. Olha o que a coisa sagrada faz diante do fogo. Olha aí, ó. Olha aí. Olha aí, ó. Presta atenção. Ó. Tá na hora de acordar. Deus não existe. A cena foi clara. Ele pega a Bíblia, acende o isqueiro, com tom de escárnio, pergunta: cadê o poder desse livro? Enquanto as páginas ardiam, ele zombava dizendo que aquilo era só papel, feito para manipular mentes fracas. Isso não é só desrespeito, é uma guerra declarada contra o céu. Esse homem, natural de Tianguá, no Ceará, com 47 anos, não agiu por impulso. Era um notório perseguidor da fé cristã. Ridicularizava a igreja, debochava dos servos de Deus, fazia questão de propagar seu desprezo. Se orgulhava disso, mas a palavra permanece: de Deus não se zomba. O que se planta, se colhe. Isso não é praga, é justiça divina. Não é vingança, é retribuição baseada em princípios espirituais eternos. O terreno onde se planta escárnio, mais cedo ou mais tarde, vai germinar julgamento. Falo isso com pesar, não com alegria. Eu desejava que ele tivesse sido alcançado, transformado, salvo. Que tivesse usado sua boca para pregar e não para ofender. Mas quando o coração se fecha totalmente para o Espírito Santo, a voz do arrependimento se cala. E quando isso acontece, não há mais retorno, porque quem rejeita o Espírito já não ouve mais o chamado de Deus. Jesus foi claro: a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Não porque Deus se recuse, mas porque quem chega a esse ponto não quer mais ser perdoado. Fecha todas as portas e zomba da única chance de salvação. Antes de chamar isso de liberdade de expressão, pense: há fogo que queima papel, mas também há o fogo eterno que aguarda os que zombam do que é sagrado.
O Espírito Santo veio para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Mas se alguém tranca o coração e joga fora a chave, o Senhor não arromba. Deus é educado. Ele bate. Se não abrir, ele não força. Esse homem roubou uma Bíblia e a queimou em público, com orgulho, achando que estava fazendo uma grande performance. Como se desafiar a Deus fosse digno de aplausos. Mas, no dia seguinte, algo terrível aconteceu. O Senhor é paciente e misericordioso, mas não é indiferente. E brincar com as coisas santas não tem custo. Pode render curtidas aqui, mas exige prestação de contas diante do trono. Estamos no bairro do Aeroporto, na cidade de Tianguá, em mais uma ocorrência de homicídio à bala. Um homem de 46 anos de idade que viralizou nas últimas 24 horas um vídeo em que o mesmo apareceu queimando uma Bíblia Sagrada. Esse vídeo repercutiu em todas as redes sociais da região. Hoje, pela manhã, ele foi localizado sem vida no interior de sua residência, exatamente aqui neste local. Todas as informações agora na TV Ibiapaba. Todo mundo acompanhou nas últimas 24 horas o vídeo em que um homem apareceu queimando, colocando fogo em uma Bíblia Sagrada. Pois é, hoje pela manhã ele foi encontrado sem vida no interior de sua residência, exatamente aqui neste ponto, onde ele morava, inclusive, segundo a polícia, sozinho. Hoje pela manhã, populares acionaram aí a polícia militar, que quando chegou aí no local, encontrou o corpo dele caído ao solo e com várias perfurações a bala. Ainda não tem detalhes como aconteceu o crime, não tem informação de quem seriam os suspeitos e também não há uma informação concreta, precisa, se o crime, se a morte dele tem de fato uma relação com o vídeo divulgado amplamente nas redes sociais no dia de ontem. A polícia suspeita que seja uma retaliação, em decorrência desse vídeo, mas vai ser feita toda uma investigação, uma averiguação aí nas informações, inclusive por parte da Polícia Civil, que está aqui no local fazendo já os primeiros levantamentos. Em instantes chegará aí as equipes da perícia forense para fazer o trabalho pericial no interior da residência e também o rabecão, que levará o corpo para o núcleo da PFOS e o IML na cidade de Sobral. O nome dele é Antônio Rocha de Souza, de 46 anos de idade. Antônio Rocha de Souza, 46 anos. Talvez você pergunte, foi Deus quem tirou a vida desse homem? Não se trata disso. A verdade é que quando alguém insulta o sagrado, derruba a cerca espiritual ao seu redor. Ele mesmo entrega a casa para o inimigo entrar. E quando as portas se abrem ao mal, ele entra, toma conta e destrói. Quem troca a verdade pelo engano, tropeça. Depois, não adianta culpar Deus, pois a legalidade foi dada. E para quem ainda tem dúvidas sobre a gravidade disso, há relato de pessoas que conheciam esse homem dizendo que ele odiava os crentes com paixão. Chegava a afirmar que crente bom era crente morto, com um tiro na testa. Um discurso carregado de ódio, violência e desprezo pela fé. Durante a queima da Bíblia, ele ainda declara: "Isso aqui não é nada. Isso aqui é lixo." Um nível de ofensa espiritual quase indescritível. Não era só zombaria, era uma declaração de guerra espiritual. E quem se levanta contra o trono de Deus, cedo ou tarde, cai. Porque está escrito: a soberba precede a ruína, e o espírito arrogante vem antes da queda. A queda não foi surpresa. Foi a colheita daquilo que ele próprio plantou com suas ações e palavras. Agora, tudo aquilo que ele zombou, ele já sabe que é real. Alguns só despertam quando abrem os olhos na eternidade, mas aí é tarde demais. O juízo é final. Sem recurso, sem apelação. A pessoa pode ridicularizar a fé, queimar a Bíblia, blasfemar contra Deus, mas um dia a conta chega. E quando chega, não é parcelada. É completa, definitiva e eterna. Talvez ele tenha tido oportunidades. Talvez já tenha ouvido a palavra. Talvez alguém tenha orado por ele. Mas zombou, desprezou, escolheu rir de Deus. Não se engane, de Deus não se zomba. O que o homem plantar, isso também colherá. Essa não é uma frase de impacto. É um decreto celestial. Você pode brincar com quase tudo neste mundo, menos com Deus. Porque quando Deus responde, ele não usa rima nem poesia. Ele age com justiça.
Então eu te digo com temor e amor à verdade, ainda há tempo de se arrepender. Mas quem insiste em zombar do que é santo, prepare-se. A queda vem, e vem sem demora. Você pode plantar tudo de ruim: escárnio, incredulidade, rebeldia, desobediência. Mas a colheita virá. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Plantou afronta, vai colher ruína. Plantou irreverência, vai colher dor. Não há jeitinho, não há brecha, não há corrupção no céu. Que Deus tenha misericórdia. E se Ele permitir, nos vemos no próximo vídeo. Que o Senhor abençoe sua vida com temor, graça e arrependimento, em nome de Jesus.